E aí, beleza? Meu nome é Eduardo Scalera, eu tô indo agora para minha terceira maratona. Apesar de ser um corredor com mais de 10 anos de experiência, a maratona ainda é uma distância que eu tô descobrindo aos poucos, mas trago bastante dicas para vocês se essa é a sua primeira prova. No dia anterior, alimente-se bem, mas sem exageros. É importante você se alimentar bem, principalmente na semana, não só no dia anterior, mas na semana inteira pré-prova, pré-maratona. Você provavelmente está acostumado a fazer longas distâncias se você seguir um treinamento certo para maratona. Então é importante que você tenha mais ou menos o mesmo tipo de alimentação que você teve e os mesmos cuidados com a alimentação que você teve. No dia anterior, priorize carboidrato, não coma muita carne vermelha principalmente, porque isso vai pesar no dia seguinte, não é muito adequado. Mas não fuja daquilo que você está acostumado a fazer, só fique atento na sua alimentação. O mesmo vale para hidratação. É importante você se manter hidratado durante a semana e, principalmente, claro, durante a sua prova. No dia anterior, não beba tanta água assim quanto algumas pessoas recomendam. Você vai se super hidratar, se é que isso existe. E o que vai acontecer? Você vai ter muita vontade de fazer xixi, como já aconteceu comigo em algumas provas, inclusive numa maratona que eu fiz. Eu fiquei muito preocupado com a hidratação, acabei bebendo além do que eu precisava e ficava com vontade de ir no banheiro o tempo inteiro. Fique atento à hidratação, mas também não exagera. O exagero nunca é bem-vindo. Separe tudo no dia anterior. Isso é muito importante para você não sair afobado de casa no dia da prova, não ficar correndo, aquela correria doida de esqueci isso, esqueci aquilo. Então já deixa tudo separadinho, com tempo, com antecedência. Se você esquecer alguma coisa, vai lá e coloca. É importante você já deixar tudo separado para você acordar tranquilo, fazer sua rotina de prova tranquilo e sair de casa bem para você ir para sua prova. Tente dormir cedo. É um desafio para alguns, para mim não costuma ser um pouco mais fácil. As maratonas, normalmente as largadas são bem cedo, entre 5 e 6 horas da manhã, mais ou menos. Dependendo de onde você mora, até você chegar na sua prova, capaz que você acorde muito cedo, tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E a gente sabe que obviamente não vai ter uma noite de sono boa. Então o que eu costumo fazer? Na noite, principalmente de 2 dias antes. Então se a prova é no domingo de manhã, na sexta para o sábado dorme bem, porque aí seu corpo já vai estar mais descansado. Que aí mesmo dormindo pouco, não vai ter nenhum problema. A empolgação da prova, o desafio, isso vai contornar toda a falta de sono que você está naquele momento, mas que você dormiu bem na noite anterior àquela, então não se preocupe com isso também, é super normal, ninguém consegue dormir super bem, até por conta de ansiedade também. No dia da prova, é importante você chegar cedo. Eu costumo chegar pelo menos 1 hora antes da minha largada, mas eu gosto de chegar 1h30 antes. Por quê? Tem toda uma rotina. Quando a gente chega, é bom você já saber onde você vai parar o seu carro, se você for de carro. É bom você saber qual o caminho que o Uber vai te levar. Às vezes, algumas vezes estão fechadas, então você não vai parar exatamente onde você precisa. E tem sempre uma agitação muito grande ao redor. Então é bom você chegar com calma, com antecedência, porque até você chegar no seu posto de largada, às vezes você precisa ir no banheiro também. Então faça as coisas tranquilo, chegue com pelo menos 1 hora de antecedência, e aí você consegue se planejar para isso. Ida ao banheiro. Cara, isso é sagrado para todo corredor. Cada um tem essa rotina, então você provavelmente vai ter essa rotina para você ir no banheiro na sua casa antes da prova, mas chegando lá provavelmente vai te dar uma dor de barriga. O que eu faço, sempre me dá vontade de ir no banheiro quando eu chego na prova também. Eu aprendi a levar lencinho umedecido comigo, porque normalmente os banheiros são aqueles banheiros químicos, então é bem sofrido. Se você der sorte, você acha um shopping, alguma coisa que é um pouco melhor. Mas eu sempre levo lenço umedecido, então eu coloco, sei lá, uns 5, 6 lencinhos dobrados, ponho num ziplock e levo junto comigo. Se eu não precisar, jogo no lixo, dou para alguém, mas isso é uma dica legal para você levar sempre com você. Use vaselina. Eu sei que você está acostumado a correr longas distâncias, mas é sempre bom lembrar, maratona é uma maratona e aquilo que te incomoda nos 5 km vai incomodar vezes 10 para uma maratona. Então a vaselina é sua melhor amiga, use sem dó, entre os dedos dos pés, lambuza seus pés, não tem nenhum problema nisso. Tem muita gente que sofre com assadura aqui nessa região do sovaco, debaixo do braço. Eu não costumo ter esse tipo de assadura, então eu não passo, mas muita gente precisa. E assadura entre as pernas, principalmente, na região dos glúteos também. Você se conhece, cada pessoa se conhece, sabe onde pega um pouco mais, mas se preocupe com isso.
Tenha atenção com seus mamilos, se você é homem. Quem já teve um mamilo sangrando ou ardendo muito sabe que o negócio dói. E o que eu faço, toda corrida que eu saio, se eu vou correr 5 km eu não saio sem, porque eu não quero ter essa experiência nunca mais na minha vida, então eu morro de medo disso. Eu coloco o micropore nos 2 mamilos, essa é a minha preferência. Tem gente que coloca band-aid, tem gente que coloca vaselina. Eu acabei optando pelo micropore, me deu super bem. Não deixe de usar algum protetor no seu mamilo se você vai fazer uma maratona. Cara, lembra disso. Se seu mamilo começar a doer, vai estragar sua prova de um nível hard. Alongamento. Aí eu não sou muito referência para te falar. Se você está acostumado a fazer alongamento, faz aquilo que você está acostumado. Se você não está acostumado, não inventa na hora da sua maratona de começar a fazer um alongamento, que aquilo lá pode te dar dor muscular ali na hora, que vai te atrapalhar. Então, basicamente, se você faz, faça. Se você não faz, não vai inventar no dia da maratona de você fazer o seu alongamento. Aquecimento pré-prova. E quando eu falo em aquecimento, é aquela corridinha bem leve para você fazer, às vezes até 2 km, 3 km, dependendo da prova que você vai fazer, dependendo do seu objetivo. Se você vai correr a sua primeira maratona, eu entendo que você vai fazer uma maratona leve, que você não vai fazer uma maratona muito forte. Pode ser que eu esteja errado, sim. Se você está indo para uma maratona leve, não tem necessidade de você fazer um aquecimento. Usa a sua maratona como um aquecimento. Se você vai correr 6 por 1000, nos primeiros quilômetros vai um pouquinho mais lento, vai 6,20, vai 6,15, até 6,30, e você vai sentindo. A própria maratona, por ser uma distância longa, te permite que você faça o seu aquecimento durante a prova. Agora, se você é um cara mais experiente, se você é um cara que está buscando um recorde, se você é um cara que vai correr rápido, e aí é uma história diferente, mas não é o foco aqui hoje nesse vídeo que eu estou trazendo para vocês. Siga os Pacers. Toda maratona grande, toda prova grande, até distâncias menores, 10 km, 15 km, se bobear até 5, eu não estou acostumado a fazer muita prova oficial de 5 para dizer, mas eu acredito que até tenha também, tem os Pacers. O que são os Pacers? São corredores contratados pela prova, corredores mais experientes, que conseguem correr num nível de velocidade que eles propõem inicialmente. Então, por exemplo, você quer fazer a sua maratona em 4 horas. Vai ter um pacer para isso. Vai ter uma pessoa ali correndo numa velocidade identificada numa placa. Normalmente esses corredores correm com uma placa colada assim atrás, bem grandona, ou com um balão. E tem a identificação da velocidade que eles vão correr no pace e qual é o tempo final da prova que eles vão fazer. Por que isso? Porque muita gente não consegue manter um ritmo do início ao fim, acaba se perdendo, acaba indo muito mais rápido ou acaba indo mais lento. Então essas pessoas, elas são experientes e elas conseguem correr naquele nível de velocidade do início ao fim. Pelo amor de Deus, dê 2 laços no seu cadarço. O que eu vejo de corredor em prova parando porque o cadarço desamarrou não é brincadeira. Dá o seu laço normal, o que você está acostumado a fazer, dá mais uma voltinha e fecha, não precisa nem colocar força. Isso vai te salvar do seu cadarço desamarrar durante uma prova. É uma coisa tão simples, mas que muita gente não faz, então é importante prestar atenção nisso também. Durante a sua prova, a largada é um momento de muita agitação, de muita euforia, tá todo mundo muito animado, todo mundo muito ansioso. Então é muito normal alguém que não tenha muita experiência largar muito afobado, queimar a largada. Largou, vai com calma, a prova é longa. Isso vale para sua maior distância que você está fazendo hoje também. De repente você é um corredor de 10 km, 15 km que está se aventurando hoje numa meia maratona. Larga com calma, não se afoba, a prova é longa, você vai chegar lá. Se você se afobar, provavelmente você vai acabar quebrando ali na frente e vai perder a oportunidade de fazer a sua prova bem. Não subestime a distância. Bom, parece ironia falar isso, né? São 42 km. Mas por que eu tô trazendo isso? Por que eu acho importante? Eu tô indo para minha 3ª maratona. Então eu já tenho essa experiência de ter passado aí 2 vezes e também já corri muitas outras vezes longas distâncias acima de 30, acima de 25. Isso eu faço rotineiramente e por muitas vezes
a gente está muito bem, a gente está se sentindo muito bem ali no quilômetro 5, ali no quilômetro 10, no quilômetro 20, no 25, no 30, você tá ótimo. Você fala, hoje eu vou estourar. Só que o que acontece? 1 quilômetro depois, seu corpo vai lá para baixo, sua energia começa a acabar e você começa a ficar desesperado e você acaba quebrando, você acaba desistindo. Mantenha sua mente firme de que a distância é longa e de que apesar de você estar bem agora, você vai passar por um momento difícil e esse momento vai chegar. Porque às vezes a gente está tão bem que quando chega um momento difícil, isso abala muito a gente. Porque você achou que você ia conseguir completar aquela prova do início ao fim sem passar por nenhum momento de dificuldade. Mas não, ele vai chegar. Seja no 20, no 25, no 30, no 35, em algum momento vai bater aquela dor forte, vai bater aquele desespero de eu não vou conseguir completar, mas isso faz parte. Sobre a hidratação durante a prova e também sobre o uso de suplementação durante a prova. Se você vai correr uma maratona bem estruturada, praticamente todas, pelo menos o que eu conheço, você vai ter uma hidratação, um posto com água ou um posto com, de repente, um isotônico a cada 3 quilômetros mais ou menos, tá? Isso é uma média entre as provas aí, mas é mais ou menos isso. Por mais que você não esteja se sentindo desidratado, é muito importante você se hidratar em todos esses postos. Você não precisa pegar um copo e beber tudo aquilo. Você bebe pelo menos um pouquinho aqui, mais um pouquinho no outro posto. Às vezes você pega e coloca no seu bolso, se você consegue levar no bolso, se você vai pegar em um outro momento. É importante você não só se hidratar internamente, como também externamente, principalmente em dias de calor. Então pegar esse copo de água, jogar na cabeça, jogar nos pulsos, é muito bom também para você manter o seu corpo mais frio e você aguentar. Sobre os géis, eu utilizo gel a cada 25 minutos, mas isso vai variar de corredor para corredor, da sua adaptação. E o que eu recomendo para você? Saiba mais ou menos ali o tempo que você vai fazer de prova. A partir desse tempo, calcule a quantidade de géis que você tem que levar e leva pelo menos 2 géis a mais daquilo que você calculou. Por quê? Você pode, durante a prova, ou ele cair do seu bolso por alguma razão, ou na hora que você está correndo, você vai abrir o gel e você não consegue também segurar e o gel cai. Então, se você vai com gel contado, você vai perder um gel durante essa prova. Isso vai te desestabilizar mentalmente. Então, leva sempre 2 a mais. Eu já vi muita gente perdendo gel durante prova também, porque abre, vai correr, esbarra, cai. Eu já perdi também durante prova. Então, é uma experiência que eu compartilho com vocês que eu acho bacana também para seguir durante a prova. Divida a distância mentalmente, ou seja, então se você vai correr ali essa maratona, divide em blocos de 10, você está correndo os primeiros 10, depois você vai correr os seus outros 10, e aí quando você tiver no quilômetro 20, você faz a conta ao contrário, você fala, faltam 20, eu já fiz 20, e eu já fiz muito mais do que 20 em vários treinos que eu corri na minha vida, então eu consigo. Quando você estiver no 30, você vai falar, faltam 10, não 12, faltam 10. Pô, 10 quilômetros eu corro todo dia que eu vou fazer um treino. É fácil pra mim. Então você foca nesses 10 que você precisa chegar. Quando você chegar no 40, aí é teu coração, aí é tua alma. Faltam 2, vambora, a galera te empurra e você vai com vontade conseguir completar a sua maratona. E o mais importante de tudo, respira, não pira. E cara, aproveite a sua prova. Maratona é uma prova muito especial. Vai marcar a sua vida se essa é a sua primeira maratona. Abrace a jornada, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Não leve muito a sério, isso é uma diversão. Se você não é um competidor, se você não tá ali para bater um recorde, mantenha calma, vai tranquilo, aproveite a jornada, se divirta, vai valer a pena. Isso vale para sua maratona, isso vale para uma meia maratona que você nunca chegou e você está alcançando também, para uma distância qualquer. Às vezes você é um corredor de 5 que está buscando correr 10. Divirta-se, vai com calma, a gente sempre vai chegar lá se a gente tiver consistência, se a gente mantiver os nossos treinos e se a gente tiver foco naquilo que a gente quer. Bom, eu acho que eu passei algumas das dicas mais importantes que eu considero, que eu utilizo, todas que eu passei para vocês. Eu espero que vocês possam tirar um pouquinho do que eu passei aqui, um aprendizado aqui, um aprendizado ali. É claro que essas são as minhas experiências,
as minhas dicas, muitas pessoas vão falar outras coisas, muitas pessoas vão pensar de forma diferente. O importante é você ouvir um pouquinho de todo mundo e você entender o que é válido para você e o que não é válido para você e se adaptar da melhor forma que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Valeu, tamo junto.